Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor, passando por aqui hoje um pouquinho mais tarde do que eu de costume, mas para não deixar de vir, para não deixar de te abençoar com uma palavra da parte de Deus, aqui estamos, amém? Mulheres, a palavra hoje se encontra em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz: Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Glória a Deus por esta palavra, Senhor. Lendo a minha Bíblia e lendo esses versículos, o Senhor ele me despertou para algo. É fato que nós já sabemos, eu sei, acredito que muitas de vocês saibam, que a tendência de quem erra, a tendência de quem peca é querer se afastar do Senhor e não se aproximar. Satanás, muitas vezes, ele coloca vergonha dentro do nosso coração quando nós falhamos. Veja bem, nas coisas até mesmo simples. Você está orando, você está conseguindo ter uma rotina de oração, mas se você deixa de orar um dia, no segundo dia, ao invés de você pensar assim, eu vou orar hoje, eu vou voltar ao meu lugar de oração, ao meu lugar secreto, porque ontem eu deixei de orar e eu não posso. Essa é a lógica espiritual que nós temos que seguir. Mas Satanás vai colocar vergonha no nosso coração e muitas vezes nós passamos um dia sem orar e no segundo, no terceiro dia, é mais difícil ainda que nós voltemos para o lugar secreto. Por quê? Porque nós vamos colocar na nossa cabeça que o Senhor vai estar com raiva de nós, porque nós não oramos ontem. Hoje nós temos vergonha de voltar ao lugar da oração. Assim é com o pecado. Quando nós falhamos, quando nós erramos, ao invés de nós corrermos para o Senhor e dizer: Deus, eu pequei. Senhor, me perdoa. Eu preciso de Ti para ser melhor. Não, a vontade é de se esconder do Senhor. Como se o Senhor não soubesse onde você está. Como se o Senhor não olhasse para você. Como se os olhos do Senhor não estivessem sobre nós todo o tempo. Então eu já falei sobre isso aqui outras vezes, mas hoje eu sinto no coração de falar que se você tem andado errado, que se você tem pecado, que se você tem consciência de que você falhou, corra para o Senhor e não correr dele. Você precisa correr para Ele. E aí, lendo a minha Bíblia, como eu falava, eu percebi que isso não é de hoje. Isso não é da geração passada. Isso é desde o Éden. Isso é desde o tempo de Adão. O primeiro homem e a primeira mulher se esconderam da presença do Senhor. Tentaram se esconder onde? Entre as árvores do jardim. E quem foi que plantou aquelas árvores ali? Quem foi que colocou aquelas árvores ali? Foi o Senhor. Então o Senhor não saberia onde estaria Adão e Eva? Claro que sabia. Mas eu acho interessante porque desde o tempo de Adão até hoje, o Senhor também toma a mesma posição diante de nós. Gente, o vento aqui na janela e a cortina tá fazendo barulho. Deixa eu me afastar um pouco aqui. Então, como eu estava dizendo, a mesma coisa que acontece, que desde o tempo de Adão, nós queremos nos esconder como Adão e Eva fizeram, o Senhor também ele ainda tem o mesmo posicionamento, porque no versículo 9 nós vamos ouvir ele dizer: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde você está? O Senhor ainda pergunta por nós. O Senhor ainda procura por nós. O Senhor ainda está disposto a nos encontrar em meio ao nosso pecado, em meio às nossas falhas, em meio aos nossos erros e dizer: Olha, eu estou aqui. Não corra de mim, mas corra para mim. Então, quantas pessoas acham assim: eu não sou digna do perdão do Senhor. Eu não sou digna de andar com Deus. Eu não sou digna de ser perdoada pelo Senhor. Na verdade, se nós formos pensar sobre dignidade, sobre merecimento, nenhum de nós temos. Mas é misericórdia, é graça.
O Senhor nos ama não porque nós somos bons. O Senhor nos ama porque Ele próprio é o amor. E o Senhor quer mudar a nossa história, o Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor só quer de nós, amadas, um coração arrependido. Nós temos o exemplo do rei Saul e do rei Davi. O rei Saul era um rei que vinha fazendo tudo certinho. O rei Saul era o primeiro rei escolhido pelo Senhor. Mas Saul, em um momento, ele se exaltou. Em um momento, Esaú quis fazer tudo do jeito dele. Em um momento, Esaú se perdeu no caminho com o Senhor. E o Senhor retirou dele o seu espírito. Já Davi, um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, se nós fôssemos olhar, talvez Deus poderia muito bem exigir de Davi que ele nunca errasse, porque ele era o homem considerado segundo o coração de Deus. Mas Davi também pecou. Davi, com seus olhos, se interessou por a mulher de outro. Deitou-se com essa mulher. Foi responsável pela morte do marido dessa mulher. Mas quando Davi tomou conhecimento do seu pecado, Davi chorou, Davi se arrependeu. Tanto que nós temos o Salmo 51, o Salmo do arrependimento. Davi, ele clama ao Senhor. Davi, ele chora. Davi, ele pede. Davi, ele se volta para Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que nós sejamos como Saul, independentes, autossuficientes, achando que nós podemos decidir as coisas sozinhas, desobedecer ao Senhor e fazer da nossa forma, do nosso jeito. Não. O Senhor espera de nós que nós sejamos como Davi, que mesmo se errar e falhar, claro, nós precisamos vigiar, nós precisamos tentar não errar, mas se nós cairmos, se nós errarmos, correr para o Pai, clamar, se arrepender, pedir perdão, tentar recomeçar a nossa história, porque o Senhor nos permite assim. Amém, mulher? Então, não se esconda de Deus. Você está pecando. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, desde sempre, ele tem essa utilidade. Ele tem essa função de nos afastar do Senhor. Ninguém que tem um pecado encoberto, ninguém que tem todos os dias aquela prática do pecado vai conseguir se manter firme espiritualmente no Senhor. Hoje dá para conciliar a minha vida espiritual e o meu pecadinho. Aí você vai caminhando com esse pecadinho. Aí esse pecadinho vai chamando um outro abismo, porque um abismo chama outro abismo. E aí você vai achando que dá para continuar. Quantas pessoas estão no pecado oculto e estão nos altares do Senhor? Quantas pessoas estão com pecado ocultos e continuam ministrando a palavra do Senhor? Quantas pessoas estão com pecado ocultos e continuam tendo uma família abençoada? Mas um dia a casa cai. Um dia as coisas mudam, porque cada dia você vai se enfraquecer mais na presença do Senhor. O pecado, ele te enfraquece. O pecado, ele vai te afastar de Deus. E afastado de Deus, você não consegue nada. Afastado de Deus, você está no seu pior estado. Você precisa largar esse pecado, você precisa largar esse vício, você precisa lutar contra isso que te acorrenta. Há libertação em nome de Jesus para a tua vida. Dos pequenos aos maiores, porque nós temos essa mania de considerar pecadinho ou pecadão. E pecado para o Senhor tudo é a mesma coisa, porque pecado é desobedecer à vontade soberana dele. Mas seja o pecado da fofoca, seja o pecado da falsidade, seja o pecado da murmuração, da traição, seja o pecado, seja outros vícios, vício da pornografia, seja vício de jogos, eu não sei, eu não consigo, tem uma lista tão enorme de pecados. Eu não sei qual pecado você pode se encontrar hoje. Eu não sei se você está lutando ou se você já aceitou essa sua natureza pecaminosa. Não aceite. Em Cristo nós somos novas criaturas. Então lute contra isso, não aceite. Saia desse lugar. Saia desse lugar de humilhação onde Satanás todos os dias tem te humilhado. Você no Espírito, você pode ser melhor. No Espírito você é mais que vencedor. Amém? Saia desse lugar de fraqueza, porque o Senhor te fortalece. E não corra do Senhor.
Venha aos pés do Senhor e peça misericórdia a Ele. Deus, eu não quero mais essa vida. Deus, eu não quero mais ser assim. Deus, essa fraqueza que todos os dias me humilha, eu quero, Senhor Deus, ser liberto em nome de Jesus. Peça libertação em nome de Jesus. Ele vai te atender, Ele vai te ouvir, porque Deus ama um coração aquebrantado. Deus, eu pequei, eu peco contra Ti, mas eu quero ser melhor. Senhor, hoje eu quero que você faça uma busca em você. O que você sabe que você tem dentro de você, que todos os dias você faz, todos os dias você repete, mas você não quer mais isso para você. É o ódio, é a mágoa, é o ressentimento, pode ser também. Busque em você hoje o que você tem, que você sabe que desagrada o Senhor, e corra para a oração. Corra para o Senhor e diga: Deus, eu não vou esconder o meu pecado de Ti, eu não vou me esconder de Ti, eu estou aqui, porque aqui eu sei que eu posso ser renovada. Aqui eu sei que eu posso ser transformada numa mulher melhor. Amém? E você vai ver o poder de Deus agindo sobre você. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. O Senhor é maravilhoso, perfeito e poderoso. Obrigado por esse dia, pela Tua presença, pelo Teu mover, pela Tua salvação, pela eternidade que tem preparado para nós. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, os nossos vícios, aquilo que nós fazemos dia após dia, muitas vezes nós não queremos abrir mão, ou muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo e nós nos escondemos de Ti, nós paramos de orar porque o pecado tem nos acorrentado. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus correntes, cadeias, grilhões sobre a vida de mulheres aqui que me escutam neste dia, Pai. E nós não queremos apenas o Teu perdão, Senhor Deus, nós queremos ser moldadas, transformadas à luz do Teu Espírito, Senhor. Fica com estas mulheres, que essas mulheres possam correr para Ti. Deus, que hoje seja destravado, Senhor Deus, tudo aquilo que tem interrompido essa mulher de correr para o Senhor. Que ela tenha a coragem de confessar ao Senhor, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Seja com esta mulher. Abençoa a vida de cada um de nós. E nós que estamos conseguindo viver em santidade, Deus, que nós não venhamos nos achar autossuficientes. Que nós todos os dias possamos vigiar, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A Tua Bíblia diz assim, Pai. Nos abençoa, Jesus, nos fortalece, nos dá graça, nos dá misericórdia e nos dá vitória nesse dia. Seja conosco, que seja um dia abençoado, que seja um dia cheio da Tua presença, que o Senhor nos envolva na Tua glória, na Tua majestade, no Teu poder, que nós venhamos nos mover em Ti, Jesus. Deus abençoa, fica com cada um de nós. Se faça presente nesse dia, que os Teus anjos recebam ordem ao nosso respeito para nos guardar, nos vigiar e nos proteger. Guarda a saída e a entrada e a saída desta mulher. Seja com cada um de nós, Pai, o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.